Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre arquétipos maternos. Tá preparado? Tá preparado para falar dos arquétipos maternos, dos aspectos psicológicos dos arquétipos maternos? Tá preparado para isso? Então bora entender um pouquinho mais sobre arquétipos, e a gente vai começar a analisar os arquétipos mais importantes que temos aí pela vida. E hoje então nós vamos falar sobre isso, os aspectos psicológicos do arquétipo materno, ok? Então temos aí diversas facetas desse arquétipo que a gente pode chamar então também, né, de o conjunto de arquétipos e as manifestações do arquétipo materno num complexo materno, ok? Então vamos compreender um pouquinho mais essa situação. Enquanto isso eu vou esperando, vou tomando meu café, vou esperando um pouquinho mais o pessoal ir entrando, não é? Precisamos aqui dessa conexão Gel, aulão da Gel e você aqui no Terapia em Ação. Bom dia, Cleide. Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Bom dia, seja bem-vinda. Vamos a mais um aulão da Gel aqui hoje, falando sobre os aspectos psicológicos do arquétipo materno. Deixa eu tirar um pouco a luz que está muito espampanando aqui na minha cara. Então sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Cleide, todo mundo que vai chegando. Vamos esperar um pouquinho, né? E hoje nós vamos falar sobre o arquétipo da mãe, que é um arquétipo universal, faz parte do inconsciente coletivo. Nós explicamos ontem sobre isso, né? Que os arquétipos são energias que habitam no inconsciente coletivo, que abarcam a humanidade, né? E esse significado, né? O significado que esse arquétipo tem, aquilo que ele representa, é basicamente a mesma energia, né, durante muitos milhões de anos em diversas culturas. Então nós vamos falar bastante sobre o arquétipo materno e perceber o quanto ele existe em diversas culturas, manifestado de diversas formas, com diversas nomenclaturas, e a gente vai então aqui trazendo para o aulão da Gel informações que você não tem em qualquer lugar, você tem aqui com a Gel de segunda a sexta, tá bem? Vamos lá, vamos animando a nossa manhã, tomando um cafezinho, chegando junto e trabalhando então nesse conceito tão importante. Ontem nós explicamos o que era arquétipo, signo e símbolo arquetípico. A gente conseguiu diferenciar isso, fazendo vocês que estão aqui acompanhando diariamente o aulão da Gel compreender as diferenças. Então, eu gosto sempre de fazer um mini resumo para ninguém ficar perdido, né? Então, o que é um signo? O signo é algo que você olha e imediatamente você sabe o significado, não tem uma interpretação, não tem digamos, uma interpretação mediante ao meu conteúdo interno, a minha avaliação se aquilo é bom ou se aquilo é mal, simplesmente é uma comunicação. Quando eu vejo o sinal de pare, é pare, eu preciso parar. Quando eu vejo o sinal de siga, é siga. Quando eu vejo numa porta de banheiro, né, que tem ali uma pessoinha, uma mulher, eu sei que aquilo é um banheiro feminino. Quando tem um menininho, eu sei que aquilo é um banheiro masculino. Isso é um signo. E o que são os símbolos arquetípicos? São aquelas imagens que representam algo, né? E que pode mudar dentro da interpretação da pessoa como algo positivo ou não para ela, mediante o que? A experiência que ela tem com aquele símbolo. Por exemplo, o símbolo da mãe, né? A mãe é um símbolo. Você olha para a figura de uma mãe, uma foto de uma mãe grávida, encontrando a mão na barriga, isso é o símbolo de uma mãe. Mas o símbolo de uma mãe também pode ser uma mulher que está dando uma chinelada numa criança. Percebe que o símbolo, ele tem uma conotação arquetípica, que é o que significa ser mãe. Então, a mãe, o que eu sinto sobre ser mãe está dentro do meu inconsciente,
não é algo palpável, não é algo que eu possa ter uma forma como o símbolo me traz, mas vem uma sensação mediante aquele arquétipo. É como se eu soubesse o que é aquilo. E aí, dentro do meu julgamento, da minha interação com aquele símbolo arquetípico, eu vou sentir a manifestação daquele arquétipo dentro de um processo positivo ou dentro de um processo negativo para mim. Então, eu estou trazendo para vocês aqui já a interação com o arquétipo. Esse resuminho básico para a gente continuar aqui. Portanto, o símbolo arquetípico, ele não é vazio em si, porém ele já traz, essa carga interpretativa. Ele é vazio por um lado, por outro não, porque naquele momento a minha interpretação, né? Então, é o que a gente fala sobre o copo. O copo pode ser um símbolo, né? E se ele estiver na metade, para uns ele vai simbolizar um copo meio cheio, para outros um copo meio vazio, ok? Então, dentro da minha interpretação, o símbolo vai ter um significado especial dado por mim. Então, eu vou olhar para o copo, na metade, para mim, é meio vazio, para você é meio cheio. Então, dentro desse símbolo, existe um significado de uma interpretação que eu dou mediante as minhas experiências. E eu consigo então visualizar, isso aqui é uma mãe, isso aqui é um pai, isso é um rei, e aí nós vamos encontrando os símbolos arquetípicos. Agora, aonde mora o arquétipo? Dentro de todos nós. Dentro de todos nós mora o arquétipo, dentro do inconsciente coletivo, que está dentro da nossa psique. Não importa qual cultura que eu venha, não importa qual seja a minha origem, alguns arquétipos universais estarão lá e serão experimentados de uma forma inconsciente, impalpável, dentro de cada psique, dentro de cada um de nós. E hoje nós vamos falar sobre um dos arquétipos mais importantes e vamos falar dos aspectos psicológicos desse arquétipo, que é o arquétipo materno, certo? E tudo isso, gente, que eu estou trazendo aqui para vocês, vai estar no método Cura 360. Você quer ser uma terapeuta holística que entende de psiquismo, que entende de simbologia, que entende de como é que a mente do seu paciente funciona para além das técnicas energéticas? Essa é a formação para você realmente se apoderar do arquétipo do curador, para você ter todas as ferramentas que você precisa. Então vamos lá. Eu estou pegando aqui um trechinho para ler para vocês. O conceito da Grande Mãe provém da história das religiões e abrange as mais variadas manifestações do tipo da deusa mãe. Vou baixar um pouquinho o som, que está muito alto. Deixa eu baixar aqui. No início, esse conceito não diz respeito à psicologia, na medida que a imagem da Grande Mãe aparece nessa forma muito raramente na psicologia. E quando aparece na experiência clínica, isso só se dá em circunstâncias especiais. O símbolo é, obviamente, um derivado do arquétipo materno, o arquétipo a Grande Mãe, ok? Sobre o prisma da psicologia, temos necessariamente que tomar por base de nossa reflexão o arquétipo materno, tá? De modo mais genérico, não especificamente a Grande Mãe ou outros arquétipos relacionados ao complexo materno, ok? Embora já não seja tão necessária atualmente uma discussão ampla sobre o conceito de arquétipo, nós vamos aqui fazer algumas observações preliminares sobre isso. Em épocas passadas, apesar de não existirem opiniões discordantes e tendências de pensamento aristotélicas, não se achava demasiado difícil compreender o pensamento de Platão, que uma ideia é pré-existente, supraordenada aos fenômenos em geral. Arquétipo nada mais é do que uma expressão já existente na antiguidade, sinônimo de ideia no sentido platônico, tá? Então, é muito importante a gente entender essa origem arquetípica como uma ideia pré-existente
né, supraordenada aos fenômenos em geral. Então, por isso que está no nosso inconsciente, tá? Então, por exemplo, quando Deus é designado no corpo hermético, provavelmente datado, né, na época, eu não sei nem como é que fala esse século aqui, tá? Na época do Egito, quando Hermes Trismegistus, né, atuou e escreveu então a Tábua das Esmeraldas, né, expressa-se a ideia de que o arquétipo ou o pensamento ou a ideia supraordenada, ela é pré-existente. Então, isso aí, gente, os grandes, os antigos já traziam, né, desde a época do Egito, desde a organização de todas as leis, né, que regem a espiritualidade e o movimento espiritual na Terra, já se falava sobre o arquétipo, sobre esse pensamento, né, pré-existente à nossa própria existência. Então, como se toda a humanidade tivesse contato com esses arquétipos. E o arquétipo materno, ele é tão antigo quanto o hermetismo. Ele é tão antigo quanto esses primeiros povos que estiveram aqui na Terra, tá? Então, por isso que a gente vai estar falando sobre isso. Muitas pessoas dizem, meu Deus, é muito difícil provar a existência do arquétipo, já que ele está no inconsciente. Mas de forma empírica. O que significa de forma empírica, gente? De forma experiencial, percebendo todo o comportamento da humanidade, percebendo a forma como as pessoas vêm vivenciando a maternidade e a expectativa sobre a maternidade, sobre o que é ser mãe, já desde a época em que se encontram seres humanos conscientes no mundo, com consciência, com capacidades cognitivas, né, desenvolvidas, nós entendemos que esse arquétipo, essa ideia supra-orientada, ela está pré-existente já no psiquismo humano há milhões e milhões de séculos e milhões de anos, tá? Então, é muito importante a gente perceber por que eu trouxe exatamente esse arquétipo, tá? E aí, como a gente disse aqui, o arquétipo feminino, ele possui uma incalculável variedade de manifestações. As mais comuns e características que nós temos desde a fundação do mundo, a gente vai ter lá a mãe, a avó, a madrasta, a sogra, né? Uma mulher qualquer, né? Somos todas nós. E aí a gente vai compreendendo como as histórias vão sendo construídas e como essa ideia pré-existente também vai sendo contada de geração em geração, fazendo com que, de alguma forma, tudo isso que está no inconsciente coletivo submerja, venha para a superfície da consciência através dos mitos, das histórias. Então, olha, vamos trazer aqui alguns exemplos, né? Então, outros exemplos, a gente tem a ama de leite, a ama seca, né? A antepassada, a mulher branca, no sentido da transferência mais elevada, a deusa, especialmente a mãe de Deus, a virgem, enquanto mãe rejuvenescida, né, de Deus, a mãe pura de Deus, Sofia, né, que enquanto mãe amada também é a deusa do conhecimento, ok? Então, a gente vai tendo várias histórias que vão trazendo diversas facetas desse arquétipo da mãe, né? A mãe boa, a mãe má, a mãe que alimenta, a mãe que nutre, a mãe que mata, a mãe que dá vida, né? Então, todos esses símbolos vão sendo misturados no caldeirão daquilo que nós podemos chamar então de complexo materno. O que é o complexo materno? O complexo materno é a junção de todas essas facetas, ok? Esse lugar onde todas essas mulheres, onde todas essas histórias míticas vão se encontrando e nós vamos então percebendo um pouquinho de cada uma de nós nesse lugar, tá? E dentro do arquétipo materno a gente encontra atributos. O que a gente pode dizer sobre arquétipo?
o arquétipo tem atributos. Que atributos são esses? No caso aqui, né, no arquétipo da mãe, são atributos que levam a ela a exercer o maternal, né? Então, simplesmente a mágica, a autoridade do feminino, a sabedoria, a elevação espiritual, a razão, a bondade, a que cuida, a que sustenta, a que proporciona condições de crescimento, a fertilidade, o alimento, né? Aquela que faz a magia, que transforma tudo, aquela que representa o renascimento, um instinto e impulsos favoráveis. A mãe também, o arquétipo da mãe também representa o oculto, a mágica, né? O secreto, o obscuro, o abissal, o mundo dos mortos, o devorador, o sedutor, o venenoso, o apavorante e o fatal. Todos esses atributos fazem parte do arquétipo materno, tá? E aí, da onde que eu tô tirando isso, gente? Estou tirando isso da obra de Jung. A gente está trazendo a visão de Jung sobre arquétipos, tá? E aí, eu vou fazer aqui, vou trazer um pedacinho aqui que eu acho muito legal, que diz exatamente isso, né? As qualidades opostas dos atributos. A gente sempre, quando vai falar do arquétipo, e é por isso que a gente falou sobre a interpretação e a minha experiência mediante esse arquétipo, quais são esses atributos? O atributo desse arquétipo é um atributo positivo ou negativo? Qual a polaridade desse atributo? Por isso a gente vai ter, como eu disse, a mãe amorosa, atributos da mãe amorosa e atributos da mãe terrível, ok? Então, esses atributos fazem todos parte do arquétipo da mãe, que estão dentro do complexo materno, ok? Dentro do nosso inconsciente, ok? Então, vamos lá. O paralelo histórico que nos é mais familiar, com certeza, é Maria, na alegoria, né? A mãe de Cristo, como essa mãe com atributos amorosos, né? E temos, então, na Índia, a Kali, né? Então, a gente vai percebendo que dentro das culturas, nós vamos tendo, então, nomes diferentes para os mesmos aspectos que nós vamos encontrando. A mãe nutridora, a mãe bondosa e tudo mais. Então, essa figura de mãe aparece em todas as psicologias dos povos. E a gente vai compreendendo, então, que dentro de toda a cultura, de todos os tempos no mundo, aqui no planeta Terra, nós vamos encontrando, então, os aspectos essenciais dessa mãe terrível e dessa mãe bondosa, contados em diversas histórias, e ao mesmo tempo nós vamos sentindo, né, dentro do próprio desenvolvimento psíquico nosso, o encontro com essa mãe boa e o encontro com essa mãe terrível. Dentro do nosso desenvolvimento psicossexual, Freud fala muito bem sobre isso, né, que nós, ao termos, né, e vivermos traumas infantis relacionados a essa mãe, a mãe que nos pariu, a mãe que nos criou, nós vamos criar então diversas neuroses pelo encontro dessa mãe que nós consideramos a mãe terrível, né? Esse aspecto da mãe má, da mãe que não nutre. E não necessariamente, né, gente? Essa mãe está sendo má, ela está tirando o conforto dessa criança, ela está tirando, né, o alimento, o seio, o leite materno e começa a desmamar essa criança. Se isso é feito, por exemplo, né, de uma maneira drástica e brusca, para essa criança, aquele seio deixa de ser um seio bom e passa a ser um seio mau. Aquela criança começa a ver os atributos negativos dessa mãe castradora, dessa mãe que não supre todas as necessidades. E aí é o nosso encontro com a mãe má, com a mãe terrível, que também é muito importante, de alguma forma, para a nossa separação, para o entendimento que nós somos um indivíduo único, né? Que nós não somos simbioticamente ligados à mãe, porque até mais ou menos os 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, a criança tem a sensação de que é uma extensão da própria mãe, tá bem? Então,
é importante a gente entender esses pressupostos para perceber, né, todas essas projeções arquetípicas que vão acontecendo por parte da criança e os efeitos que essa mãe má e essa mãe amorosa vão causando no desenvolvimento psíquico de todos nós, tá? E vamos lá então. A gente já falou um pouquinho sobre a questão do complexo materno, né? Que é o que? Esse aglomerado de possíveis papéis que essa mãe tem dentro do desenvolvimento desse filho, né? Onde a esfera do instinto da criança está completamente ativada, né? E ela vai então atrás de receber tudo aquilo que ela precisa, e quando ela vai encontrando essas diversas facetas dessa mãe, vai criando então dentro de cada um de nós o complexo materno. A necessidade da aprovação, a necessidade do cuidado, a necessidade do alimento, a necessidade do contato, a necessidade da proteção. E dependendo de como essas relações vão acontecendo com essa mãe, essa criança vai criando então os seus complexos maternos, a sua forma pessoal de interpretar o arquétipo materno. Gente, como é que tá? Como é que tá? Como é que tá aí o entendimento disso tudo? Como é que tá, gente? Me conta. Tá sendo bacana? Como é que tá sendo aí? Tá dando para entender? Estamos chegando a um bom termo, né? Então, o que é importante a gente pensar aqui, particularmente em neuroses infantis, né? Quanto maior o complexo infantil, o complexo materno vai se tornando por conta das experiências, né, de falta ou de excesso que essa criança vai ganhando, a gente vai então gerando o processo inconsciente que leva a comportamentos neuróticos dessa criança. Que comportamentos neuróticos são esses? Todos os comportamentos disfuncionais, comportamentos de controle, comportamentos de birra, comportamentos que fazem parte da compreensão e da evolução psíquica daquele ser, mas que dependendo da intensidade, da separação, né? Digamos, um caso muito comum que acontece hoje em dia, né? As crianças são afastadas da mãe antes de 1 ano, com 6 meses são levadas para berçários, são levadas para creche. Essa mãe não está abandonando, essa mãe não está amando menos, mas ela precisa sair para ganhar o dinheiro, né? Ela precisa sair para comprar o alimento. Meu marido fala muito disso, né? A gente vai identificando a forma como os complexos vão acontecendo. Então, meu marido foi uma criança que teve meningite no hospital, né? Ficou com um problema um olho, ficou cego, mas o grande problema é que ele ficou 4 meses ali, então já não teve o contato com a mãe, com o corpo da mãe, com a amamentação ali, né, um contato mais profundo. Por quê? Porque ele estava numa UTI. Depois desse processo foi para casa, né, e com menos de 1 ano, muito menos, acho que ele ficou com a mãe 2 ou 3 meses, ele já teve que ir para uma creche, porque a mãe precisava trabalhar. Então, o nível, né, de apego, né, o nível de neurose ligada a essa falta acaba ficando mais alto. Cria, então, esse complexo materno dentro da psique daquela criança. E ela começa a se relacionar com o mundo mediante aquela falta, mediante aquele excesso. Não importa qual foi a forma que esse complexo se criou. Eu trouxe um exemplo prático para a gente entender como que se fundamenta uma neurose. Então, é aquela pessoa que tem medo de ser abandonada, aquela pessoa que não quer ficar sozinha, aquela pessoa que tem necessidade de estar junto, que precisa, acaba caindo às vezes num processo de ou vício de cigarro, ou bebida, ou excesso de comida, porque tem então esse contato com a necessidade da oralidade, de desenvolver aquilo que não desenvolveu, que foi a nutrição, a amamentação, esse contato. Então o cigarro tem esse calor, né? Esse calor que vai dando a sensação de que estou sendo aquecido através do sugar, né? Então todo esse complexo, né, vai moldando então o meu comportamento inconsciente baseado no arquétipo da mãe, que gera um complexo
mediante a minha vivência daquele símbolo, a minha interação com aquele símbolo arquetípico, ok? Espero que vocês estejam conseguindo compreender aí com esses exemplos práticos que eu vou tentar trazer aqui, né? Então, todas essas perturbações, né, que vão acontecendo, a gente chama de constelação arquetípica na relação. Então, os arquétipos, eles podem estar ou não constelados. Quando a gente leva para consultório e percebe que tem uma dor muito profunda nessa relação e que aquela história com a mãe mobiliza o paciente, de tal forma a gente diz que o arquétipo pode estar constelado, né? Que aquilo está em ação dentro do nosso paciente, tá bem? Então, meus amores, são muitas coisas interessantes. E aí, essa angústia, olha, eu vou trazer aqui que é muito legal. Em todo caso, é a esfera instintiva da criança que se encontra perturbada quando a gente percebe essa questão da constelação, como eu falei. Tudo está ligado com a necessidade instintiva da criança, quando a gente vai criando esses complexos, tá? Constelando assim arquétipos que se interpõem entre a criança e a mãe como um elemento estranho, muitas vezes causando angústia. Quando os filhos de uma mãe superprotetora, por exemplo, sonham com frequência de que ela é um animal feroz ou uma bruxa, tal vivência produz uma cisão na alma infantil e, consequentemente, a possibilidade da neurose. Então, eu tenho esse caso que a gente falou, sempre dentro das manifestações arquetípicas, a gente vai ter a falta e o excesso. Guardem sempre isso, falta e excesso. A falta é tão perniciosa quanto o excesso, dentro da manifestação e da criação das neuroses, tá bem? Então, falta e excesso vão sempre causar alguma situação, alguma constelação daquele arquétipo dentro do inconsciente de todos nós, tá bem? E aqui a gente já tá falando um pouco desse complexo materno do filho, né? Então, o efeito do complexo materno, ele difere, né, segundo o filho e a filha. Então, efeitos típicos no filho, segundo Jung, são o homossexualismo e o donjuarismo. E, eventualmente, também a impotência. Então, aqui a gente já está vendo mais 2 complexos, ok? Que, na verdade, são energias arquetípicas criadas na base do complexo materno. Então, vamos lá. Efeito do complexo materno no menino, no filho, podem ser homossexualismo ou dom juanismo. O que significa o dom juanismo, meus amores? Vamos especificar. O homossexualismo a gente não vai explicar, todo mundo já sabe o que é. No dom juarismo, o que significa isso? É aquele cara que aprendeu a seduzir, aquele cara que é perfeito, aquele cara que leva a mulher para jantar, ele é sedutor, ele é o artista, ele é o criativo, ele entende as mulheres, ele sabe tudo sobre as mulheres, ele tem as mulheres na palma da mão, né? Mas a única coisa que ele deseja é provar para a mãe o quão bom ele é. Então ele não se envolve, ele não tem maturidade para se envolver com uma mulher real. Ele está sempre procurando seduzir a própria mãe. E o Dom Juan, ele vai sempre buscar mulheres parecidas com a sua própria mãe. Ou é fisicamente, ou é a forma de falar. Alguma coisa naquela mulher conecta ele com a memória afetiva da mãe. E é essa mulher que ele vai fazer questão de seduzir até conseguir o seu troféu, né? Então, conseguir seduzir essa mulher que representa para mim a minha mãe. Só que ele não pode ficar com a mãe, certo? Então, o Dom Juan, ele vai pulando de galho em galho para provar para a mãe o quão ele pode, né? O quanto ele tem a capacidade de fazê-la olhar para ele, ok? E a impotência, que é exatamente essa sensação, né, de desempoderamento, o falo não funcional, o falo que não exerce o seu poder. Essa mãe, então, por conta do complexo materno que foi gerado pela falta ou pelo excesso nesse filho, vai gerar nele, então, essa falta da energia masculina.
né? O que a gente pode chamar de homens afeminados ou homens sem falo, homens impotentes, que mediante a uma mulher sentem total impotência, sentem que nenhuma mulher é tão boa quanto a mãe. E se ele não pode ter a mãe, ele também não pode ter ninguém, certo? Então, aqui eu vou explicar segundo a visão de Jung. No homossexualismo, o componente heterossexual fica preso à figura da mãe, de modo inconsciente. O donjuarismo, a mãe é procurada inconscientemente em cada mulher, foi o que eu falei aqui, né? Então, no homossexualismo, o componente heterossexual fica preso à figura da mãe. Então, o heterossexual que habita naquele homem só pode se relacionar com a mãe. Então, ele vai para o homossexualismo para viver a sua sexualidade. O donjuanismo, a mãe é procurada inconscientemente em cada mulher. Os efeitos do complexo materno sobre os filhos são representados pela ideia do tipo Sibelis Attis, castração, loucura e morte prematura, ok? O complexo materno no filho não é puro, na medida que existe uma dessemelhança quanto ao sexo, tá? Então, é importante a gente lembrar que, por conta desses aspectos que nós falamos aqui, vai ser diferente a manifestação do complexo materno no menino, diferente da manifestação do complexo materno na menina, ok? Então, a gente vai compreendendo, né, as diferenças que vão acontecendo. Vocês estão gostando, gente? Vocês estão gostando do nosso conteúdo? Tá complicado? Tá complexo? Tá dando para entender? Como é que tá aí para vocês? Eu sei que é um assunto... Foi um risco, né, gente? Foi um risco. Eu trouxe um assunto bastante complexo aqui pra gente poder tentar compreender a didática. Se tá indo bem, se vocês conseguem, nessa linguagem, compreender. Quem aqui já tinha tido contato com o conteúdo sobre arquétipos nessa profundidade, falando do arquétipo materno? Quem nunca encontrou, quem encontrou? Diz assim, sim, não. Quero saber de vocês que estão aqui, quem já tinha dado um mergulho assim mais profundo e quem não. Quem já mergulhou, escreve sim aí pra mim. Quem nunca mergulhou, escreve não. Deixa eu saber como é que tá essa ligação de vocês com os arquétipos e com Jung. Me conta, gente. Já tinha mergulhado, Cleide? Que bom! Então, você pode corroborar o que eu tô contando aqui para vocês. Vocês podem confirmar, não é? O que eu tô falando aqui, né? Não é Freud explica, é Jung explica. Aqui vamos fazer um quadrinho. Jung explica. Então vamos lá. Agora nós vamos falar, né, sobre como o complexo materno se dá na filha. Então vamos lá. No caso da filha, o complexo materno é mais puro e sem complicações. Trata-se nele, por um lado, de uma intensificação dos instintos femininos provindos da mãe, e por outro, de um enfraquecimento ou até mesmo a extinção dos mesmos. No primeiro caso, a preponderância do mundo instintivo provoca uma inconsciência na filha da sua personalidade. No segundo caso, envolve uma projeção dos instintos sobre a mãe. Por ora, devemos contentar-nos com a constatação de que o complexo materno na filha ou estimula efetivamente o instinto feminino ou inibe na mesma proporção. No filho, porém, o instinto masculino é lesado por uma sexualização, né? Porque ele não se sente, então, autorizado, né, a ir para o mundo. Então afeta o quê? Os aspectos da sexualidade no menino. Na menina vai afetar o quê? A manifestação do seu feminino, não da sua sexualidade, ok? Então, tá falando aqui que no caso o complexo materno, ele afeta, então, se você for fazer uma comparação, ele afeta muito mais as questões femininas, masculinas, do que as questões femininas, ok? Então,
Uma vez que o complexo materno é um conceito que vem sendo divulgado e falado, né? A gente quase sempre leva esse conceito para uma questão de dano, de sofrimento, né? Isso também é uma ideia bastante estreita, digamos assim, né? Porque o complexo materno não necessariamente vai causar muita dor e causar tantos danos à pessoa. É preciso que a gente possa então compreender cada um desses pontos e ir trabalhando sobre eles, tá? Então, vamos lá. O complexo materno na filha, como eu disse, traz então esse aspecto de hipertrofia no aspecto maternal. Então, o complexo materno na menina pode causar justamente essa necessidade dessa mulher não querer entrar em contato com esse feminino. Eu não quero ser mãe, eu não quero ser igual à minha mãe, eu não quero me identificar com essa mãe, né? Eu não quero parir, eu acho que é muita dor, é muito peso, eu não estou disposta a isso, eu não quero isso. Então, por isso que é tão importante a gente compreender a questão do arquétipo materno e todas os seus desdobramentos. A gente vai fazer a ligação direta, né, quando a gente está falando aqui, do feminino ferido, né, da jornada da heroína, e da jornada do herói, onde ele tem lá que ser desafiado, né, a buscar a sua masculinidade. E tanto o herói quanto a heroína estão buscando o quê? O equilíbrio entre esses complexos dentro de si, tanto o complexo materno quanto o complexo paterno. Então eles vão em busca do seu próprio feminino, em busca do seu próprio masculino, superando os complexos maternos e os complexos paternos, ok? Então, nesse aspecto que nós falamos aqui da hipertrofia do materno, né? Outro aspecto que tem no complexo materno da filha é a exacerbação de Eros. Então, eu vou ao contrário da minha mãe, eu vou aqui ter uma sexualização excessiva, né? Eu vou me entregar, eu vou viver tudo aquilo que minha mãe não viveu, né? E é o resultado da hipertrofia do instinto materno, tá? Então, houve uma hipertrofia do instinto materno, eu vou ter uma exacerbação, normalmente essa exacerbação do Eros. E depois pode haver também uma identificação com a mãe. Então, dentro do complexo materno, eu vou bloquear a minha própria iniciativa feminina e vou projetar, né, sobre essa mãe e vou viver de uma forma muito submissa a essa mãe e vou deixar com que esse arquétipo me domine como se eu não tivesse forças para existir. É como se a mãe tivesse sempre dominando a existência dessa filha, né, como Deméter e Perséfone, né, que essa mãe está sempre tentando fazer o resgate dessa filha, né? Essa filha é minha, é só minha, e aí elas vão vivendo essa dificuldade nos relacionamentos, tá bom? Então, temos muitas coisas aqui para falar do complexo materno. Como eu disse, existem os aspectos positivos também dentro do complexo materno, né? Que a gente já falou, que é a mãe que nutre, a mãe que cuida, a mãe que envia, né? A mãe que é a força da alma, a força anímica, a mãe que representa as emoções, os sentimentos, né? A mãe que representa o contato, a mãe que representa a imersão na emoção, a imersão no amor, a imersão na nutrição. E dentro de todos nós, né? Dentro do nosso complexo materno, existe essa mãe nutridora, existe essa mãe que pode, então, trazer essa energia de paz, essa energia de amor, essa energia positiva e maravilhosa que existe dentro de cada uma de nós, todas, né? Nós, mulheres maravilhosas. Então, meus amores, eu acho que esse assunto é um assunto muito interessante. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Acredito que não, né? Se tiverem, por favor, coloquem aí. E eu agora vou buscar aqui o nosso baralho feminino. Vou tirar uma cartinha pra gente. Então vamos lá. Vamos tentar compreender. Nossa, eu dei uma carada aqui, né?
Você tem uma didática maravilhosa, torna mais fácil o nosso entendimento. Obrigada, Cleide. Obrigada, porque são assuntos complexos, né? E a gente está falando aqui aberto, dando um conteúdo profundo, um conteúdo de aula, né? Um conteúdo de mentoria, um conteúdo de método. E aí a gente fica preocupada de saber se as pessoas estão tendo e conseguindo compreender aquilo que a gente está trazendo, não é? Eu vou tirar uma carta aqui pra gente. Tirar a carta número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha que interessante a carta que veio. Dentro de todo esse complexo materno e feminino, né? Aqui a gente tem um oráculo, chama Oráculo da Mulher. A carta que saiu foi a sensual. E eu vou ler aqui para vocês. Então, tente se ver, né? Nessa carta, nesse arquétipo. Descubra o prazer pelo sentido, as curvas livres e sensuais do corpo, da terra e do espaço. Tudo curvilíneo e quente, enigmático e imbuído de compasso, como um perfume da alma. Somo-te a mim, quando, com o corpo estirado sobre o meu, me olhas como se minha paixão ardesse nos teus olhos e nos amássemos sem pudores. Retenho-te em mim, num laço interno de sentimento e desejo e fúria, uma ardência de que não se apaga na obscena e inevitável hora da despedida. Inundada, me quedo de palavras líquidas e indizíveis a sair dos poros quentes para a vida imperfeita. Controlar a chama no corpo do outro, viver a fusão, amar com a dor do nascimento e da morte. E aí diz, vivemos numa cultura de culpa que não integrou de forma pura a plenitude da manifestação dos sentidos, o prazer do corpo ligado à erotização da alma. Move-te no amor como lava líquida e percorre os sulcos do desejo, mas não aspires à retenção do breve momento que passa. Tocaste fugazmente o indelével que continuará a escapar-te. Depois repousa no templo da tua alma, sem limites e sem culpas. Bom dia, Ritinha. Então, gente, o profundo, né, que a gente pode escolher viver hoje, dentro do processo do complexo, né, esse complexo materno, compreendendo esse lado positivo e negativo, é que por trás de tudo isso se dá, como a gente vem falando, né, toda a nossa tentativa de lidar com a nossa libido, com o nosso instinto, desde que a gente nasce. E as nossas primeiras figuras de projeção, as nossas primeiras figuras são os nossos pais, né? E aqui no caso nós estamos falando hoje do complexo da mãe. Então é muito importante que você perceba que é preciso olhar para você e olhar para sua mãe, né? Olhar para aquilo que você construiu dentro de você, mas acima de tudo, buscar essa sensualização da alma, a busca do prazer, porque muitos de nós vivemos dores dentro desse arquétipo e o complexo materno dentro de nós por conta do prazer que nos foi tirado, por conta do instinto, por conta daquilo que nós começamos a perceber que já não era possível viver, por conta do crescimento, por conta da cultura, por conta do social. Então, já não posso mais sugar o peito da minha mãe, e isso era extremamente prazeroso. Já não posso ficar o dia inteiro coladinho, corpo, mãe e filho, né? Não posso mais ser tocado, ser trocado, ser amamentado, né? E tudo isso vai tirando, então, e vai trazendo uma raiva, uma dor, por conta de não sermos mais supridos no nosso instinto, no nosso prazer. E adultecer, como mulheres aqui, é olhar para tudo isso e buscar ajuda, né? Buscar terapia, buscar autoconhecimento, para que a gente possa então voltar a ter contato com essa sensualidade, com esse prazer da alma através do corpo, sem culpas, porque muitos de nós fomos castrados nesse processo, né? Do encontro com a mãe e no encontro com o pai. Uma castração muitas vezes necessária para que o social aconteça, principalmente dentro da nossa sociedade ocidental, né? Que temos então
tantas questões e muitas dinâmicas ligadas ao complexo de Édipo, da disputa da triangulação, onde alguém tem que perder, e normalmente quem vai perder é a criança, é o filho. Esse processo de triangulação, que faz com que em algum momento nós entremos em latência, né? A nossa latência ali entre 7 e 12 anos, da nossa energia sexual, da nossa energia instintiva, da nossa libido, do nosso prazer, faz com que a gente vivencie, né, essa passagem para a vida adulta, mudando o nosso objeto de desejo, mas causando em nós algumas desconexões com o nosso prazer, a desconexão com a nossa alma, a desconexão com a nossa alegria, não é? Então, nesse processo, nessa desconexão, nós precisamos nos reencontrar, né? E nesse reencontro, nós podemos reconectar com essa mulher que habita dentro de nós, essa mulher sensual, essa mulher que vive o prazer, ou esse homem que vive o seu prazer, não de forma egoísta, né? Mas de sentir a vida em si, de permitir que essa energia da libido ela possa fluir, né? Através de nós, que nós possamos espiritualizar-nos, verticalizar-nos, como nós temos falado muito aqui, tá bem? Um grande beijo para você que esteve comigo até agora, ok? O Meditando com a Gel vai ficando por aqui e a gente se fala amanhã. Um grande beijo. Fiquem com Deus.